A guerra é cara, isso é óbvio, mas a Rússia não está apenas lutando uma guerra, está reformulando toda a sua economia para sustentá-la. Desde 2022, o Kremlin tem investido centenas de bilhões de dólares no esforço de guerra. As fábricas mudaram de produzir bens civis para produzir tanques, mísseis e drones. A força de trabalho foi drenada e centenas de milhares de homens ou foram para a frente de batalha ou fugiram do país. O governo está gastando mais dinheiro do que nunca enquanto tenta desesperadamente impedir o colapso da economia, mas quanto essa guerra realmente custa à Rússia? Por quanto tempo eles podem continuar? Mais importante, o que acontece quando o dinheiro acaba? No início, Putin nem mesmo chamou isso de guerra, era apenas uma operação militar especial. A economia permaneceu normal, as empresas operavam como de costume e as pessoas foram informadas de que a vida não mudaria. O Kremlin tentou projetar confiança, alegando que as sanções ocidentais falhariam e que a Rússia poderia superar a Ucrânia e seus aliados. Essa ilusão desabou no final de 2022, quando Putin assinou o decreto colocando a Rússia em modo total de economia de guerra. As fábricas foram ordenadas a priorizar a produção militar, as empresas foram forçadas a fornecer ao exército, o governo começou a jogar bilhões na defesa, não fingindo mais que a guerra não seria cara. Em meados de 2023, a Rússia havia totalmente mudado para a economia de comando, onde o Estado dita o que é produzido e quem o produz. E para onde vai o dinheiro? Em 2023, a Rússia dobrou seu orçamento de defesa, ultrapassando 100 bilhões de dólares, representando 1/3 de todos os gastos governamentais. Os custos de guerra estão subindo, pressionando cada vez mais as finanças de Moscou. O setor de defesa da Rússia está drenando recursos de outras partes da economia. Na região de Kurgan, lar do único produtor russo de veículos blindados de transporte de pessoal, os salários aumentaram 33% devido ao boom militar. O motivo? Produção massiva na Kurgan Max Zavod, os exclusivos fabricantes do país de veículos de combate de infantaria, veículo blindado de transporte de pessoal, incluindo o veículo blindado de transporte de pessoal 3. As regiões do Volga e Ural, ambos centros-chave para a fabricação de defesa, têm visto tendências semelhantes. Mas esse crescimento salarial desigual está ampliando a desigualdade regional, um problema que só piorou desde que a guerra começou. Ao mesmo tempo, o complexo militar industrial da Rússia está absorvendo investimentos, trabalhadores e recursos que teriam alimentado as indústrias civis. Isso cria sérios desequilíbrios econômicos, pois mais dinheiro flui para a produção de guerra, enquanto os setores não militares encolhem. O padrão é claro. Certas regiões estão sendo transformadas em zonas de produção militar, retirando recursos da economia civil. Até 2024, os gastos de defesa da Rússia aumentaram em 41,9%, atingindo 13,1 trilhões de rublos ou 145,946 bilhões de dólares, quando ajustado à paridade do poder de compra, o PPP, o valor real salta para 462 bilhões de dólares, mais do que os orçamentos de defesa combinados da União Europeia e do Reino Unido, que no total é de 457 bilhões de dólares. E os gastos não estão diminuindo. Em 2025, espera-se que o orçamento militar da Rússia aumente mais 13,7%, atingindo 15,6 trilhões de rublos. Isso aumentaria os gastos com defesa para 7,540% do produto interno bruto russo e quase 40% do total de despesas federais. Os gastos militares da Rússia agora atingiram seu nível mais alto desde o colapso da União Soviética e ainda estão aumentando, mas a história nos ensina algo importante. Países que gastam tanto em guerra tendem a estar perdendo. Um exemplo é o Iraque de Saddam Hussein, onde os enormes gastos militares levaram ao colapso econômico e à derrota militar durante os anos 1980. O orçamento militar do Iraque triplicou, atingindo 4,3 milhões de dólares em 1981. A razão foi a custosa guerra de Saddam com o Irã, que drenou a economia, mas o verdadeiro problema não era o gasto. Era o quanto o Iraque estava perdendo entre 1981 e 1985. O Iraque ganhou 48 bilhões de dólares com exportações de petróleo, mas gastou mais de 120 bilhões na guerra. Isso é mais do que o dobro da renda total do país, um desastre financeiro em formação.
O resultado foi que o Iraque mal sobreviveu à guerra Irã-Iraque apenas para sofrer uma derrota esmagadora na Guerra do Golfo de 1991. O exército foi devastado, as sanções paralisaram a economia e, em 2003, o regime de Saddam desabou completamente. A lição é, quando os gastos militares superam a capacidade econômica, o colapso é inevitável. Então, antes da invasão, os gastos de defesa da Rússia eram cerca de 3% do seu produto interno bruto. Em 2024, esse número mais que dobrou, alcançando 6,7% e projetado para 2025, 7,5%. Para comparação, os Estados Unidos gastam cerca de 3,4% do seu produto interno bruto em defesa, enquanto a China gasta cerca de 1,8%. E se olharmos para a história, a União Soviética estava gastando 15% no militar na década de 80, logo antes de entrar em colapso. A Rússia ela ainda não chegou lá, mas a tendência é clara. O problema é simples. A produção de guerra mantém o militar funcionando, mas destrói o resto da economia. As fábricas estão produzindo tanques e mísseis, o que é ótimo para o campo de batalha, mas péssimo para a população. Um exemplo é a Albatros, uma empresa que antes produzia tecnologia agrícola, mas agora fabrica drones militares. Baseada em Jalapuga, Tatarstã, ela desenvolve munições de espera estilo Shahed e drones de reconhecimento. Desde março de 2024, a produção industrial da Rússia tem aumentado constantemente, com um crescimento mensal superior a 5% em relação aos mesmos meses de 2023. Em outubro de 2024, a produção industrial aumentou 5,3% em relação ao ano anterior, após um aumento de 5,6% em setembro. Esse aumento é principalmente impulsionado pela produção militar, à medida que a Rússia intensifica a fabricação de armas para sustentar a guerra, enquanto outros setores, como varejo de manufatura e tecnologia da informação, estão diminuindo os efeitos. Já estão sendo sentidos. A produção de automóveis na Rússia caiu pela metade desde 2022. Muitos fabricantes estrangeiros de automóveis, incluindo Toyota, Mercedes e Volkswagen, abandonaram completamente o mercado russo. A indústria de tecnologia também sofreu um forte impacto, com mais de 100 mil especialistas em tecnologia da informação deixando o país desde que a guerra começou. O rublo, antes relativamente estável, tem perdido valor rapidamente. Em meados de 2023, o rublo havia caído mais de 100 por dólar americano, forçando o Banco Central russo a intervir e aumentar a taxa de juros para 21 na tentativa de estabilizar a moeda. Eles foram eficazes nisso, mas ao fazer isso, tornaram o dinheiro incrivelmente caro na Rússia, o empréstimo ficou mais caro, desacelerando o investimento e empurrando a inflação ainda mais alta. Antes da guerra, a Rússia tinha uma almofada financeira, o Fundo Nacional de Bem-Estar. Ele foi criado para estabilizar a economia, cobrir déficits orçamentários e ser uma rede de segurança em caso de crise. No início de 2022, este fundo detinha cerca de 175 bilhões de dólares. Mas desde que a guerra começou, a Rússia tem consumido rapidamente esse fundo. No início de 2024, mais de 50 bilhões já haviam sido gastos. Ao mesmo tempo, o governo tem vendido ouro e reservas estrangeiras para sustentar o rublo e financiar o orçamento. A partir de hoje, restam apenas cerca de 116 bilhões de dólares no Fundo de Bem-Estar Nacional. E aqui está o verdadeiro problema. O Kremlin não tem como reabastecê-lo. Antes da guerra, grande parte do Fundo de Bem-Estar Nacional vinha de altas receitas de petróleo e gás. O petróleo e o gás já representaram mais de 40% da receita total do governo russo. Em 2021, a Rússia ganhou 240 bilhões de dólares, com exportações de energia. Depois, as sanções ocidentais após a invasão atingiram forte. Em 2022, a Europa cortou a maioria de suas importações de energia russa e a Alemanha suspendeu o Nord Stream 2, um projeto de gasoduto de 11 bilhões de dólares que Moscou esperava que fosse uma fonte de dinheiro a longo prazo. Mas as coisas pioraram. Em 26 de setembro de 2022, explosões danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 perto de Bornholm, Dinamarca, causando vazamentos massivos de metano. A União Europeia proibiu a maioria das importações de petróleo russo, cortando um mercado que uma vez comprou quase 50% das exportações de petróleo bruto russo. O dano não parou por aí.
Os bancos russos foram cortados do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, tornando as transações internacionais difíceis. Os investimentos estrangeiros despencaram. Mais de 1.000 empresas multinacionais deixaram a Rússia, eliminando bilhões em atividade econômica. Moscou perdeu metade de seus principais clientes repentinamente. A Rússia agora vende sua energia a um preço com desconto para a China e a Índia, trazendo apenas 99 bilhões em 2023, muito menos receita do que antes. Ainda pior, a Rússia agora depende de uma frota sombria de petroleiros para evadir sanções. Muitos desses navios são antigos, sem seguro e operam sob registros falsos de propriedade. Se as regulamentações ocidentais reprimirem o comércio ilegal de petróleo da Rússia, isso poderia afetar severamente a capacidade de Moscou de vender petróleo, e já há um sinal do que isso pareceria. Em dezembro de 2024, a autoridade finlandesa apreendeu um petroleiro Eagle SA, um navio ligado à frota sombria da Rússia. O navio supostamente estava transportando 100 mil barris de petróleo. Investigadores encontraram uma marca de arrasto de âncora de 60 milhas no fundo do mar, levando diretamente ao cabo de energia submarino S-Link 2, danificado em São Petersburgo, entre a Finlândia e a Estônia. A Estônia tem apenas 4 cabos de energia conectando-a à Finlândia e Suécia sobre o Mar Báltico, dos quais 2 foram danificados. Restam 2. É por isso que a Finlândia está reprimindo. A apreensão do navio Eagle S é um aviso. Se o Ocidente começar a aplicar controles mais rigorosos, toda a operação da frota sombra da Rússia poderia estar em risco. A Estônia segue o exemplo ao prender outro petroleiro da frota sombra russa em abril. O navio não tinha país de bandeira e nem seguro, sendo, portanto, ilegal no Mar Báltico. Para compensar essas perdas, o Kremlin aumentou os impostos sobre empresas e pessoas de alta renda, impondo um imposto de guerra sobre as corporações e russos ricos. Eles também cortaram o financiamento para a saúde, educação e programas sociais, levando a um aumento nas taxas de pobreza em toda a Rússia. Em dezembro de 2024, a taxa de inflação da Rússia subiu para 9,5%. Isso levou a um aumento nos preços dos alimentos e bens básicos, tornando a vida mais difícil para os russos comuns. Até o Kremlin reconhece que essa situação é insustentável. Em 2024, o governo russo introduziu novos impostos de guerra para financiar o conflito. Os impostos sobre a renda aumentaram para uma escala progressiva de 13% a 22% e o imposto sobre o lucro corporativo subiu de 20% para 25%. Ao mesmo tempo, Moscou lançou discretamente um programa de títulos de guerra voluntários, no qual as empresas foram pressionadas a participar, mas a Rússia não é o primeiro país a tentar isso. E a Alemanha nazista agiu de forma similar, oferecendo contratos rentáveis para grandes empresas enquanto reprimia os sindicatos, assegurando que as companhias não tivessem outra opção senão financiar a guerra. E na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha emitiu títulos de guerra 9 vezes, arrecadando quase 100 bilhões de marcos. Taxas de juros altas e pressão patriótica garantiram que corporações e instituições investissem pesadamente, querendo ou não. A lição? Quando um governo força as empresas a financiar uma guerra, a história mostra que é um sinal de desespero. O Kremlin espera que esses novos impostos tragam receitas no valor de 1,7% do produto interno bruto em 2025. Muitos russos começaram a retirar suas economias e convertê-las em moedas estrangeiras ou criptomoedas, temendo que o governo possa impor controles mais rigorosos sobre os depósitos bancários. Enquanto isso, os russos ricos, incluindo o círculo íntimo de Putin, têm movido seus ativos para o exterior, investindo em imóveis em Dubai e na Turquia, onde as sanções são mais fáceis de contornar. Apesar de tudo, o Kremlin insiste que a economia da Rússia é estável e autossuficiente. Mas os números contam uma história diferente. O governo está gastando o dobro do que ganha e, sem acesso aos mercados financeiros globais, a Rússia está ficando sem maneiras de financiar sua guerra. Em meados de 2024, a produção de tanques da Rússia disparou, saltando de 40 tanques por mês no final de 2022 para mais de 130 tanques por mês. Liderando essa expansão está a Uralvagonzavod, baseada em Nizhny Tagil, que tem atualizado tanques T-70 e 2B e produzindo tanques T-90 Prohiv.
Enquanto isso, a Omsk Transport Machine Building Plant aumentou as entregas de tanques T-80B VM modernizados, apresentando armadura e sistemas de proteção aprimorados. Com as fábricas em capacidade máxima, a Rússia aposta na produção em massa para manter seu esforço de guerra. Simultaneamente, a produção de projéteis de artilharia triplicou, chegando a cerca de 3 milhões por ano. A produção russa é quase 3 vezes a dos Estados Unidos da América e Europa juntos. O Kremlin aposta que a quantidade vencerá a guerra. As fábricas militares russas estão operando a todo vapor. Muitas instalações de produção agora operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, batalhando para suprir a enorme demanda por tanques, projéteis e mísseis na fábrica Kurgan Mas Zavod, que produz veículos de combate de infantaria BMP-3. A força de trabalho aumentou com 3 mil novos funcionários, elevando o total para 12 mil trabalhadores. Mas com mais trabalhadores vem horas mais longas. Os funcionários estão trabalhando 68 horas por semana, com turnos prolongados para maximizar a produção. Além disso, feriados tradicionais de Ano Novo foram cancelados em muitos planos de defesa, obrigando os trabalhadores a permanecerem nas linhas de produção, em vez de comemorar com suas famílias. As fábricas pressionam mais do que nunca, priorizando a produção de guerra em detrimento dos bens civis e do bem-estar dos trabalhadores. Mas há um enorme problema. A Rússia está ficando sem tecnologia avançada, microchips, sistemas de orientação de precisão e, especialmente, metais de alta tecnologia. Todos esses estão em falta crítica devido a sanções e restrições de exportação. É por isso que a Rússia está usando tanques soviéticos antigos dos anos 1960, alguns dos quais estão sendo canibalizados por peças de reposição. Eles também estão comprando drones iranianos e tentando fabricá-los localmente. Eles também estão contrabandeando eletrônicos ocidentais através da China e mercados negros. A economia de guerra de Putin está produzindo mais armas, mas de qualidade inferior. A Rússia está ficando sem pessoas, e uma economia de guerra precisa delas tanto para os campos de batalha quanto para as fábricas. A população da Rússia está diminuindo em um ritmo recorde. Desde 2022, mais de 1.300.000 russos fugiram do país, a maioria sendo jovens homens fugindo do recrutamento. Ao mesmo tempo, a Rússia mobilizou mais de 600 mil soldados, retirando homens da força de trabalho e levando-os para o campo de batalha. O resultado: uma enorme escassez de mão de obra. Para resolver isso, a Rússia forçou prisioneiros a trabalhar em fábricas de armas. Com mais de 50 mil condenados supostamente empregados na produção militar até 2024, eles também trouxeram trabalhadores norte-coreanos. Relatórios sugerem que milhares estão sendo enviados para trabalhar nas indústrias russas. Mas a realidade é simples. A Rússia carece de mão de obra qualificada. Muitos dos melhores engenheiros do país, cientistas e especialistas em tecnologia da informação fugiram para o exterior ou estão presos nas trincheiras. As indústrias de tecnologia russas, antes motivo de orgulho, agora estão carentes de talentos. Isso não é apenas uma questão econômica, é uma crise nacional. Então agora para a pergunta: quanto a guerra custou para a Rússia no total? A resposta: mais de 200 bilhões de dólares e contando. Atualmente, a Rússia está gastando mais de 1 bilhão por semana apenas em operações militares. Desde que a guerra começou, a Rússia gastou mais dinheiro lutando na Ucrânia do que durante toda a sua campanha na Síria. Mas a maior questão é por quanto tempo a Rússia pode sustentar isso? A resposta é simples, provavelmente até 2026. Até lá, a Rússia enfrentará escassez de recursos, mão de obra e armas. Se as sanções ocidentais se intensificarem, o colapso pode ocorrer mais cedo. A estratégia de Putin é simples, porém insustentável. Continue jogando dinheiro, soldados e mísseis no problema e esperando algo pior. Mas em algum momento o sistema vai quebrar. Quando isso acontecer, a Rússia não apenas perderá a guerra, ela pode enfrentar um colapso econômico pior do que a queda da União Soviética. E isso nos leva à questão final. O que acontece quando a Rússia não puder mais arcar com essa guerra? Pois quando o dinheiro acaba, a guerra não cessa abruptamente. A verdadeira crise começa. Amigos, obrigado por assistirem ao vídeo. Obrigado por confiar seu tempo comigo. Esta é uma análise aprofundada sobre um tópico relacionado à guerra ucraniana e haverá muitos mais vídeos como este. É um vídeo apenas para membros. Se você está vendo isso em acesso antecipado, significa que você é um membro. Se você está vendo isso uma semana depois para todos, mas quer vê-los mais cedo, então sim,
Todo sábado eu publico um desses apenas para membros. Farei 4 desses por mês para você, apenas para membros. Até o meu próximo vídeo, meus amigos. Slavo Queen e tchau, tchau.